Muito boa tarde. Sempre é uma alegria estar aqui, dando continuidade a este ciclo em que a gente faz esse exame de consciência e olha assim um pouco e podia estar aqui, devia ter estado, então em que a gente lança esse holofote sobre tantos grandes nomes da nossa cultura que poderiam ou deveriam, ou tinham a possibilidade de ter estado aqui, nesta cadeira 41, e hoje nós damos prosseguimento a esse ciclo, examinando, focalizando Henriqueta Lisboa, grande poeta, num tempo em que mulheres não entravam ainda nessa casa. Então, estamos aqui com Wander Melo Miranda, que vai nos falar sobre Henriqueta Lisboa, além da imagem. Wander Melo Miranda é professor emérito da Faculdade de Letras da Universidade de Minas Gerais, pesquisador do CNPq, pesquisador 1A do CNPq, e membro da Academia Mineira de Letras. E, muito modestamente, como bom mineiro, trabalha em silêncio, e mandou um currículo de 2 linhas, só com isso. Mas vocês vão ver que nós saímos ganhando, porque isso fica mais tempo para ele falar. E vamos ouvir Wander por um pouquinho mais de tempo, sem que eu fique falando no currículo dele, e depois nós mesmos vamos ver o que é. Ele é um grande especialista em Henriqueta e vai ser um prazer ouvi-lo. Com a palavra. Bem, obrigado a todos, boa tarde a todas. Eu agradeço a Ana Maria Machado o convite. É uma honra e uma alegria estar aqui. Vi pessoas, amigos que eu admiro, que não vejo há muito tempo. Então, é uma alegria muito grande. Eu fiz um texto pequeno, né? Eu terminei essa semana uma biografia do Graciliano Ramos, que vai ser publicada pela editora Companhia das Letras. Então, eu tenho a tendência a fazer tudo mais sintético. Então, é um texto pequeno, mas vai ser o início espero, da nossa conversa. Esse texto nasceu de um trabalho realizado no acervo de escritores mineiros da UFMG. Nós, há mais tempo, começamos a organizar no Centro de Estudos Literários, a recolha de acervos de escritores e num espaço que tem a ambientação do escritório do escritor, os móveis, os quadros, a biblioteca, os documentos. E Henriqueta Lisboa foi a primeira que doou o acervo para o UFMG, que ficava numa sala na Biblioteca Central, até que nós, um grupo de pesquisadores, resolveu assumir, né, a tarefa de fazer com que os acervos mineiros permanecessem em Minas Gerais. Então, depois da Henriqueta veio o Murilo Rubião, depois Oswaldo França Júnior, Abigail Renault, Otran Dourado, Afonso Ávila, Sábato Magaldi, enfim, um número grande de escritores que doou e que nós estamos construindo um prédio especial para acolher todos esses acervos no espaço museológico adequado. Então, Henriqueta Lisboa, com o professor Reinaldo Marques, eu organizei a obra dela de prosa, poesia e tradução. Ela era uma excelente tradutora, que nós organizamos, foi publicado pela editora Peirópolis, que é de um sobrinho neto dela. Então, e uma edição muito bem cuidada, que eu recomendo a vocês, porque, relendo a Henriqueta, ela é realmente uma grande poeta, né? Ela tem uns poemas sobre a morte, eu falando sobre ela, falei, é tão lindo que dá vontade até da gente morrer, porque os poemas são realmente maravilhosos, né? Mas, então, é esse pequeno texto que eu vou ler para começar a nossa conversa. Eu dei o nome de Henriqueta Lisboa, além da imagem. Henriqueta Lisboa nasceu em Lambari, Minas Gerais, em 1901, e cedo se devotou, e eu sublinho a palavra devotou, à poesia, sua profissão de fé, como ela dizia. Além de poeta, foi ensaísta refinada e exímia tradutora de Dante, Giuseppe Ungaretti, Cesare Pavese, Gabriela Mistral, Jorge Guillén, entre outros. Seu primeiro livro de poesia, Fogo Fátuo, publicado em 1925, quando ainda morava com a família aqui no Rio de Janeiro,
que será depois renegado pela poeta, já alude, contudo, desde o título, à sua filiação inicial ao simbolismo e ao tema da morte. Esse, uma constante na obra de quem fez do silêncio e da sombra a sua morada. Amizade com Mário de Andrade, com o qual manteve uma correspondência constante de novembro de 1939, quando já morava em Belo Horizonte, até a morte do escritor em 1945, é decisiva para sua afirmação como poeta e sua atualização crítico-teórica. A ele mandava poemas datilografados que o autor de Macunaíma devolvia com avaliações manuscritas à margem, na maioria das vezes positiva, o que contribuiu, sem dúvida, para o apuro da poesia de Henriqueta, quem chamava de irmãzinha. No poema O Anjo da Paz, por exemplo, escreve apenas maravilha. Em Chuva diz, gosto e não gosto. Você atingiu uma técnica que não se pode, sendo artista, não gostar, definitivamente, de quase nada de você. Em A Poesia Azul escreve, muito bom, germânico na sensibilidade, não confundir com nazista. E a relação deles, eu faço um parênteses, é muito afetiva, a correspondência mostra isso, e a Henriqueta tinha um porta-retrato com um retrato do Mário autografado para ela, que ela deixava na cabeceira da cama e cobria mineiramente com um paninho de crochê. Então, alguns poucos escolhidos, ela levava ao quarto, levantava o paninho de crochê e mostrava o retrato do Mário. Numa visita que ela fez à casa do Mário, ganhou dele 2 gravuras de Portinari, uma delas com uma dedicatória também muito afetuosa. Retorno, então. A diferença estético-ideológica com o projeto do escritor modernista não impediu, contudo, que Henriqueta absorvesse à sua maneira o legado de 1922, principalmente no tocante à liberdade de pesquisa estética, à experimentação com o verso, além da alerta contra o viés discursivo, o tom sentimental, pedagógico e moralizante que, às vezes, a dicção de seus poemas apresentava e para os quais Mário chamava atenção. O resultado é, em seus livros mais bem realizados, uma poesia singular, difícil de ser rotulada por escolas ou movimentos artísticos, numa busca persistente da palavra e sua sombra e luminosidade. Sua produção ensaística revela uma consciência rigorosa do fazer artístico por meio da leitura de seus poetas de eleição, em destaque Alfonso de Guimarães, mas também muitos outros, Fagundes Varela, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Mário de Andrade e, na prosa, Guimarães Rosa, para citar apenas alguns brasileiros. Em Convívio Poético, de 1955, revela ser a poesia não um ato ou estado, mas um convívio, lembrando um termo caro a Dante, a predisposição para uma construção mútua de imagens e significados compartilhados com quem lê. Ressalta ainda suas 2 características principais, gravidade e gratuidade, exemplificando com o canto esponjoso de Drummond. O poema, dominado pela paixão, requer a graça da levitação, ou de leveza, se quisermos seguir a proposta de Ítalo Calvino. Vigília Poética, de 1968, retoma questões semelhantes, dessa vez mais formalizadas, um esforço de atualização teórica da então professora universitária de literatura hispano-americana, que veio a ser a PUC de Minas, sem abrir mão das impressões de leitora sensível e arguta que é. O ensaio de abertura do livro, Formação do Poeta, sintetiza seus pontos de vista sobre o fazer poético, ressaltando no poeta a sensibilidade, o domínio do sentimento, a intuição, o fazer artesanal, a inteligência e a cultura. Para comprovar suas acepções, apresenta 2 ensaios sobre a poesia de Mário de Andrade, para quem a arte, diz ela, e eu cito, era uma atividade vital como ir e vir. Além dos textos sobre Guimarães Rosa, um deles sobre Grande Sertão Veredas, o outro sobre o motivo infantil
na obra do autor, da qual fui uma das primeiras e mais entusiastas leitoras, logo depois do lançamento de Grande Sertão. Em Vivência Poética, de 1979, se destaca o texto de poesia Minha Profissão de Fé, testamento da poeta ensaísta. Nele passa em revista sua obra, ressaltando seus temas principais, como a morte e a loucura, a noção da obra de arte, como uma adesão ao real, aquém ou além do mundo. Estou citando Henriqueta. Em outros textos, se dedica à leitura de poetas hispano-americanos que fazem parte de seu panteão, sobretudo Jorge Guillén, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro. Volta à leitura de Guimarães Rosa, dessa vez dos contos, de Sagarana a Tutameia. Apesar de ser uma ensaísta de alto nível, cujos textos têm uma atualidade impressionante, e eu pude comprovar isso quando reli para fazer essa obra completa dela, é impressionante. Passados todos os ismos teóricos do século XX, é na poesia que se distingue mais notavelmente. Uma pequena amostra de seus poemas confirma a excelência artística alcançada por eles. E agora eu vou ler alguns poemas e fazer uma pequena leitura deles. É o caso de Sofrimento, de Flor da Morte, de 1949, que pode ser lido como uma poética da sua obra. E o poema diz o seguinte: no oceano integra-se bem pouco uma pedra de sal. Ficou o espírito mais livre que o corpo. A música muito além do instrumento. Da alavanca sua razão de ser, o impulso. Ficou o selo, o remate da obra. A luz que sobrevive à estrela e à sua coroa. O maravilhoso, o imortal. O que se perdeu foi pouco, mas era o que eu mais amava. Simples e direto, sem rebuscamentos, em versos livres, o poema se inscreve no âmbito da perda como sua possibilidade de realização ou potência de iluminação profana da vida, resto, reduto e resíduo que consola e, ao mesmo tempo, aflige o eu lírico, aqui no auge da sua realização poética. Escrever é, de certo modo, recuperar a imortalidade, que paradoxalmente se ganha perdendo. O maravilhoso não é senão esse mais além que ficou para trás e se presentifica pela palavra poética, sua única condição de sobrevivência. A serenidade dessa busca simultânea do eterno e do efêmero, não isenta de sofrimento, como diz o título do poema, é a outra face feminina na luta drummondiana com a palavra, ou o seu reverso. Lutar com palavras é e não é a luta mais vã. Situação semelhante se apresenta em A Face Lívida, do livro homônimo, que reúne poemas de 1941 a 1945, todo o livro dedicado à memória de Mário de Andrade. Ela tem 4 versões do poema A Face Lívida. Eu leio uma. Esse despojamento, esse amargo esplendor, beleza em sombra, sacrifício incruento. A mão sem joias descarnada na pureza das veias. A voz por um fio desnuda na palavra sem gesto. O escuro em torno e a lucidez, violenta lucidez terrível, batida de encontro ao rosto, como uma ofensa física. Na imensidade sem pouso, olhos duros de pássaro. A violenta lucidez terrível é, dessa vez, o ponto de partida e chegada da inquirição da poética, da qual os olhos duros de pássaro exigem atenção imediata, incessantemente demandada. O resultado é o despojamento de si da linguagem, reduzida a um mínimo de expressividade, embora de alta carga poética, como se o poema se escrevesse sem palavras e se reduzisse aos sons da voz que emite o desnudamento do ser, face lívida, reduzida, portanto, à ausência de cor, que se confunde com o escuro em torno, ou dele se destaca, para melhor traduzi-lo poeticamente. Em A Face Lívida, diz ela, livro de angústia, temor e repulsa, ao tempo em que se alastrava a Segunda Guerra Universal,
e termina a citação, nas palavras da autora, ecoa uma sorte de premência de recuperar alegria e gravidade do amigo recém-falecido. Borboleta da morte, diz ela, em sorvo pousada a flor dos lábios, calados, calados. No seu silêncio, então, transformado em alta poesia, que se consome lívida no ardor, como no poema inaugural do livro, que dá título. A poesia de Henriqueta Lisboa gira predominantemente em torno desse silêncio mobilizador da tensão entre o sentir e o pensar, que imagens da natureza, inúmeras em seus poemas, procuram dar forma significante. Ora é a noite sonora, diz ela, com suas flautas explorando veludos de pêssego, com suas grandes corolas desmaiadas nos caules, nos versos longos do poema Prisioneira da Noite, ora, diz ela, os campos, as grutas, a maravilha e o caos, com seus favos e suas hidras, o mundo, o mar com seus apelos, de as coleções, ou então, e esse favo de mel com zumbidos antigos, e esse tufo de orquídeas em rapto, e a água que escorre nos desenhos do vento? Ela pergunta. Do poema O Órgão, de Montanha Viva, Caraça. Ou então, em Fascinação do Mar, de Prisioneira da Noite, de 41, no qual o desdobrar das ondas conduz o ritmo temático do poema, que recua e avança na sua construção significante, desde sua primeira estrofe. Sonhei com o mar e ele era terrível, como a cólera de Deus. E também era belo e era grande, como a misericórdia de Deus. Mas é a morte o tema dominante da obra de Henriqueta Lisboa, a lhe conferir originalidade no âmbito da poesia brasileira. Para ele concorrem a falta e o silêncio antes referidos, formando uma sorte de tríade conceitual, morte, falta, silêncio, que define seu percurso poético. No poema Restauradora, de Flor da Morte, de 49, talvez seu melhor livro, diz: a morte é limpa, cruel, mas limpa, com seus aventais de linho, fâmula, esfrega as vidraças, tem punhos ágeis e esponjas, abre as janelas, o ar precipita-se, inaugural, para dentro das salas. Havia impressões digitais nos móveis, grãos de poeira no interstício das fechaduras, porém tudo voltou a ser como antes da carne e sua desordem. Eu só gostaria também de fazer um parêntese e ressaltar que esses primeiros versos, a morte é limpa, cruel, mas limpa, assim que nós, professores do projeto Acervo de Escritores, não falássemos nada, os alunos que faziam parte do grupo, que eram bolsistas de iniciação científica, alunos dos professores, sabe, aluno de graduação, eles recortaram esses dois versos e colocaram na parede lá do espaço onde a gente trabalha, com acervo. Então, uma escolha deles, né? A morte é limpa, cruel, mas limpa. O tema da morte é aqui desvestido de toda expressão funérea, abrindo espaço. O ar precipita-se inaugural, diz o poema, para uma concepção inusitada da nova etapa da experiência do sujeito, demasiadamente humana e, ao mesmo tempo, sagrada. Requer, para tanto, a transparência de atos concretos e sua movimentação na pousada do ser, para usar o título heideggeriano de um dos livros da poeta. A clareza vocabular do poema, que a palavra fâmula reveste de graça imprevista, contrasta com o resto ou resíduo acessível ao tato do que ficou para trás e no qual se imprime digitalmente, de maneira imprevista, a antiga profecia. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3, 19. Leia-se também um belo poema, Vem, Doce Morte. Vem, doce morte, quando queiras, ao crepúsculo, no instante que as nuvens desciam pálidos casulos e o suspiro das árvores secreto não é senão prenúncio de um delicado acontecimento. Quando queiras, ao meio-dia, súbito espetáculo deslumbrante inédito de rubros panoramas abertos ao sol, ao mar, aos montes, às planícies,
conselheiros refertos intocados. Quando queiras, presentes as estrelas, ou já esquivas na madrugada, com pássaros desertos, a hora em que os campos recolhem as sementes e os cristais endurecem de frio. Tenho o corpo tão leve, quando queiras, que a teu primeiro sopro cederei distraída, como um pensamento cortado pela visão da lua, em que acaso mais alto refloresça. Mais uma vez, a visão da poeta sobre a morte se tece com valores afirmativos da vida, aos quais os elementos naturais dão novos e imprevistos significados. A leveza, uma vez mais, paira como prenúncio de um delicado acontecimento, diz o texto, expresso numa tonalidade em surdina que a cada estrofe renova a união do sujeito com a natureza e com ela confundido musical e imageticamente. A passagem da noite à aurora e amanhã, e na verdade, a passagem da noite à aurora e amanhã sugere a perpetuação em tudo contrário à morte, como anulação do tempo e, na verdade, signo da sua perenidade. Poesia etérea, sem dúvida, mas fincada na radicalidade de ir além ou aquém do que a palavra diz, e se configura como impulso para o alto, sem metafísica e, muitas vezes, sem arroubos místicos, flor da morte e seu reflorescimento nas infinitas projeções da vida que o poema vai enumerando. A experiência da morte, como dor, no entanto, não é alheia à poesia de Henriqueta, e se exprime com força de persuasão significante no poema Infância de Prisioneira da Noite, tema comum na poesia brasileira desde o romantismo, na qual se destaca pela excelência de sua execução. Diz ela, e volta sempre à infância com suas íntimas, fundas amarguras. Oh, por que não esquecer as amarguras e somente lembrar que foi suave ao nosso coração de 6 anos? A misteriosa infância ficou naquele quarto em desordem, nos soluços de nossa mãe, junto ao leito onde arqueja uma criança. Nos sobressenhos de nosso pai, examinando o termômetro, a febre subiu. E no beijo de despedida, a irmãzinha, a hora mais fria da madrugada. A infância melancólica ficou naqueles longos dias iguais, a olhar o rio no quintal horas inteiras, a ouvir o gemido dos bambus verde-negros, em luta sempre contra as ventanias. A infância inquieta ficou no medo da noite, quando a lamparina vacilava, mortiça, e ao derredor tudo crescia escuro, escuro. A menininha ríspida nunca disse a ninguém que tinha medo. Porém, Deus sabe como seu coração batia no escuro. Deus sabe como seu coração ficou para sempre. A perda é de novo o motor da experiência poética, agora não isenta de fundas amarguras. A reminiscência da infância misteriosa, melancólica, inquieta, como ela qualifica, em seus desdobramentos de significado, é um trabalho de luto pela perda da irmãzinha à hora mais fria da madrugada. Desde os enjambements, que ao mesmo tempo dão continuidade aos versos e os quebram numa forma de espasmo do sentido, tudo concorre para tentar nomear a dor que consome o sujeito que lembra e faz da lembrança a sobrevivência da cena familiar gravada na memória da menina e da poeta, como um coração que bate no escuro. A volta dessa infância viva na memória marca de forma inaugural e para sempre o percurso poético de Henriqueta Lisboa. Não fosse ela, além do mais, autora de O Menino Poeta, de 1943. Mediante o recurso a um além da imagem, título de um poema e de um livro seu, treme de ser lembrança, diz ela, o que era ouvido. Uma das possíveis sínteses da sua poesia. Um movimento incansável de busca da alegria, estou citando, que outrora, por mais breve, de emoção me feria.
diz a poeta em Serena de Azul Profundo. A instauração do estado poético, pela dor da alegria, enfim, passa também a ser nossa. É isso, obrigado. Wander, você nos deixa com gosto de quero mais. Então, eu vou lançar alguns temas que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Acho que um deles, você mencionou uma origem simbolista ou uma influência simbolista, um eco simbolista na origem dela, e como uma permanência de elementos clássicos que atravessa toda a poesia dela, evidentemente, e, ao mesmo tempo, é óbvio que esse fascínio com o Mário de Andrade era também uma atração pelo oposto, pela modernidade, não pelo classicismo, né? Você podia desenvolver um pouquinho isso, da tensão que existe na poesia dela entre esses dois polos, o da modernidade e o do classicismo? É um tema grande, né? E difícil, mas é o que atravessa a obra dela, você tem toda a razão, né? Ela é uma poeta clássica no sentido que ela bebeu no simbolismo, principalmente em Alfonso de Guimarães, sobre quem ela escreveu um livro, né? Então, a presença de Alfonso de Guimarães e do simbolismo francês, sobretudo, foi muito forte nela. Mas eu acho que, à medida que ela vai escrevendo e conversando nas cartas com o Mário de Andrade, ela vai sabendo, digamos, recolocar esse simbolismo de uma maneira diferente, de uma maneira moderna. Então, se um poema como Sofrimento, esse primeiro que eu li, a gente comparar com um poema simbolista, é simbolista e não é. Já é um poema extremamente moderno, né? Os versos são livres, os cortes são inesperados, muito diferente daquela musicalidade que o poeta simbolista tem, né? Agora, tem uma melancolia muito grande na poesia dela que eu acho que é simbolista, né? Isso aí é inegável, né? Agora, eu acho que ela consegue, em alguns livros, principalmente os últimos, a partir de Flor da Morte, eu acho que ela consegue ir um pouco além. E isso, o Mário de Andrade, realmente foi muito importante. Se a gente lê a correspondência dele com ela, organizado magistralmente pela saudosa Eneida Maria de Souza, se a gente lê, a gente vê que talvez seja aquela correspondência em que o Mário mais se abre. Sabe? É quase uma espécie de... É uma relação de um amor impossível, claro, né? Assim como era de Clarice com o Lúcio Cardoso. Né? Então, eu acho que é digamos, nessa família que se coloca, né? Agora, o Mário foi muito severo. Às vezes ele falava essa porcaria, que ele não fala assim, né? Ele é um homem de nível. Ele fazia uma crítica severa do lado do poema. Isso aqui está muito assim, didático, isso aqui está muito não sei o quê, está cheirando não sei o quê. Então, ela ia consertando. E eu acho que ajudou muito a ela à medida em que quando ela foi ser professora universitária. Que aí, se a gente pega os ensaios dela, os ensaios dos últimos livros, quando ela já é uma professora universitária, né, da PUC de Minas, antes era chamada Faculdade de Santa Maria, do Colégio de Santa Maria, depois virou PUC Minas. Ela se sente na obrigação de atualizar teoricamente. Você sente nos ensaios uma nova, digamos, linguagem teórica, que é uma linguagem teórica do presente. Agora, sempre muito incorporada por ela, mas a maneira dela. Né? Ela era uma pessoa e uma escritora e uma ensaísta muito singular, porque ela aceitava, acatava, mas ela passava tudo pelo filtro dela. Né? E isso passava pela memória? Passava pela memória, E, então, o tema da memória vai me fazer puxar uma outra coisa, que é o da infância. Isso, que é muito importante para ela. Quer dizer, não só O Menino Poeta é um livro
consagrador de um final, de um apogeu, de uma coisa, como nessa obra teórica, o estudo, quando ela vai estudar Guimarães Sim. Rosa, ela vai estudar a Sim. infância na obra de Guimarães Rosa, que é isso. Então, dentro dessa presença da infância como caminho que ela vai descobrindo, que talvez se oferece a ela e que vem aí para sanar um pouco essas contradições do classicismo Sim, com a modernidade, do que seria, que, Sim. se eu estou entendendo bem Tá, de como não, você está trouxe, perfeita, perfeita. trazer uma provocação agora e como a mulher mineira dessa época está aí dentro. Olha, a mulher mineira dessa época está aí dentro como estava, encarcerada. Né? A verdade é essa, está encarcerada. Ela tem poemas feministas. Uma vez fui convidado, quando lançamos a antologia, a obra completa, fui convidado para um evento que tem no Minas Tênis Clube, um clube lá, tem esporte, mas tem cultura também, para fazer uma leitura dos poemas. Eu falei um pouco e depois eu fiz uma seleção de poemas, li, e a sobrinha neta dela fez uma seleção, como a sobrinha neta é uma mulher feminista, digamos assim, ela fez uma seleção de poemas que eu não toquei aqui, mas que são extremamente feministas avant la lettre. Né? São extremamente feministas. Porque Henriqueta, eu tive com ela 2 vezes. Ela usava uma peruca que a gente, quando era jovem, achava aquilo uma coisa extraordinariamente estranha. Né? Mas ela usava e numa boa, né? Não estava nem aí. Mas ela tinha ela tinha uma fragilidade, mas, ao mesmo tempo, uma força, uma determinação. Ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Mineira de Letras. E olha que a Academia Mineira de Letras naquela época era da pesada, né? Era difícil ter lugar para mulher. E ela entrou com aquela tranquilidade dela. Ela não fez nenhum discurso panfletário, não fez nada disso. Ela entrou tranquilamente, mas determinada. E aí ela abriu as portas para as outras, Maria José de Queiroz e outras que vieram depois. Né? Então, ela tinha também, muito sábia, que muito delicadamente ela ocupava certos postos que as mulheres não ocupavam muito, lá no Brasil em geral, mas, sobretudo, em Minas Gerais. Então, ela foi ocupando alguns postos que o que deu a ela uma desenvoltura, né? Que diferencia, eu acho, a atuação dela. Ela precisa do estudo. Eu estava revendo a fortuna crítica dela. Ela tem muitos ensaios de quando eram lançados os livros. De Drummond, ela tem uns 6 ou 8 ensaios, né? Muito elogiosos, todos. Agora, eu acho que precisa uma leitura feminista ou feminina da obra dela, que é uma poesia. Se você me perguntar o que é poesia feminina, não sei te dizer, mas eu sei te dizer que isso aqui é poesia feminina. A dicção, a sensibilidade é feminina, sabe? Como um diferencial, né? No contexto da poesia brasileira. Né? Eu fico pensando se haveria Adélia Prado sem haver Henriqueta Lisboa, em Minas Gerais. Né? Eu acho essa uma excelente observação. Que no final acho muito tem um poema. essa observação. No final de um poema, Adélia diz: tudo é Bíblias no plural, hein? Tudo é Bíblias, tudo é Grande Sertão. São os 2 livros mestres dela. Então, e ela tem a mesma, veja bem, morando numa cidade, até hoje numa cidade do interior de Minas. Ela tem a determinação, é uma poeta de alto nível, mas tem a determinação, e aí ela luta politicamente por determinadas questões. E o nosso, como eu posso chamar, não vou poder chamar, o nosso governador, não sei se vocês sabem do fora que ele deu, ele foi em Divinópolis falar lá numa rádio, e a pessoa, por delicadeza, deu a ele a obra completa, um livro, né, que tem a obra completa da Adélia Prado. E ele perguntou: ela é funcionária da rádio? Então, é apavorante, né, os tempos que estamos vivendo. Mas, enfim, existem os poetas e as poetas. Né? E acho que nem sei, não me ocorre uma imagem, mas isso que vem em torno da Henriqueta e que vai trazendo e subindo, nós falamos na memória, mas acho que passa muito por uma família leitora. Sim. E então,
Nós aqui, nós temos vários, ainda hoje estávamos falando aí, não só um sobrinho verdadeiro, que é o Edmar Lisboa, Baixa, sobrinho sanguíneo da Henriqueta, mas nós temos aqui na academia o Domício, o Zuenir, eu, não sei se o Sequim também foi aluno do Zé Carlos Lisboa, acho que não, já não foi, mas nós todos fomos. E não só fomos alunos, nós fomos sobrinhos, porque ele chamava o sobrinhato. Tinha alunos que ele reunia todo sábado em casa dele para jogar ping-pong, numa mesa de ping-pong grande, e conversar sobre tudo, literatura, política, cinema, tudo que viesse. Mas eram alunos e ex-alunos de diferentes turmas e que tinha aí. E uma casa em que só tinha lugar para aquela mesa de ping-pong e estantes de livros. Estantes de livros, a quantidade de estantes de livros eu só vi mais na casa do Sequim, porque é um colecionador profissional. Então, e o fato de Henriqueta, lá em Minas, ser tão exímia tradutora de italianos e de poemas de origem, quer dizer, hispânicos e italianos, e professora de literatura hispano-americana, mostra que ela tinha uma formação leitora nessa área. Podia não ser teórica, coisa, mas era leitora e conhecedora disso. Ela era então, como eu acho sempre que uma mulher que escreve se forma de uma família que vem lendo e escrevendo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, eu acho que a família, né? Talvez o sobrinho possa dizer melhor do que eu. Mas eu que estou de fora, eu que estou de fora posso ver que desde o pai, a mãe, os irmãos, né? Todo mundo, as irmãs, eram todas pessoas muito cultas, pessoas que davam à leitura uma importância muito grande, né? A irmã dela que escreveu Bonequinha Preta, que foi um livro de leitura em Minas Gerais durante décadas. Né? Então, era uma família que valorizava muito a leitura, o livro. Isso eu acho que ela viveu nesse ambiente intelectual. Né? E, para você ver, a Abicail Carvalho, que era sobrinha neta dela, né? E com quem eu tive muito contato, uma pessoa admirável, né? Sobrinha neto. Sobrinho neto é o filho, o dono da Peirópolis, né? Que é sobrinho neto, que era sobrinha dela, é editor hoje, que é o editor dela, né? A Abigail tinha uma parte, não sei se de herança que a Henriqueta deixou, que as pessoas da família não receberam, para ajudar na divulgação da obra dela. Né? Então, a Abigail fazia muito isso. Eu lembro, um colega nosso foi num congresso em Washington falar sobre Henriqueta Lisboa. A Abigail pagou a passagem dele, as diárias para ele ir a Washington, entendeu? Então, a família tem esse sentido também de educar, né? Porque são todos quase ligados à área de educação, né? Muitos professores. É uma família de professores, de escritores, né? Então, eu acho que isso contribuiu para a cultura dela, porque se a gente lê as traduções dela, eu posso falar um pouco melhor de italiano, porque eu fui, durante anos, professor de literatura italiana. As traduções dela de italiano são de um requinte, sabe, de um conhecimento assim, que não são assim espetaculares, né? São traduções dentro do espírito do Dante, principalmente do Purgatório que ela traduziu, né? Que tem uma outra, digamos, dicção diferente do Inferno e do Paraíso, né? É muito difícil de passar, porque o Inferno é muito espetacular, né? E o Paraíso é maravilhoso. E o Purgatório fica ali no meio, mas que ela consegue dar uma qualidade excepcional à tradução. Eu acho que ela era uma excelente tradutora, sabe? Ela tem uma tradução do Infinito, do Leopardi, que é lindíssima, né? Muito bonita. É um poema quase intraduzível, né? E ela traduz muito bem, eu acho, sabe? Então, eu acho que isso tudo fez parte da formação dela. A gente vê que ela não é uma poeta... Como eu posso dizer? Não é comum, não quero dizer isso. Ela espontaneidade. Não é da espontaneidade. Ela é uma poeta que vem de uma formação cultural sólida e aquela formação cultural sólida alimenta ela. E Mário de Andrade aí foi
foi genial, porque ele foi uma espécie de mestre mesmo, que, a partir dele, aí ela firmou como uma poesia que eu acho, no meu humilde modo de pensar, eu acho uma das mais expressivas da literatura brasileira. Porque ela tem essa qualidade que a gente não consegue muito. É romântica, é simbolista, é modernista, ela fica num lugar muito particular, muito singular, eu acho, sabe? Muito diferente dos outros. Que antes era uma coisa... A gente, quando era jovem, a gente lia e achava careta, entendeu? Nossa, que poeta careta. Porque a gente não entendia, entendeu? A gente estava aprendendo modernismo, isso anos 60, final dos anos 60, estava entrando no estruturalismo, estudar a Semana de Arte Moderna, modernismo. Então, tudo que era tipo Henriqueta, a gente achava careta, né? Que a gente gostava de Oswald de Andrade, dessas aspirações. Mas eu acho que, depois a gente pensar bem, ela conseguiu se firmar. Eu acho que veio aí a personalidade dela, porque ela não faz uma poesia antiquada. A poesia dela não é antiquada. A poesia dela é muito refinada. Não é? Então, eu acho que ela consegue fazer isso pelo estudo. E é um lugar muito próprio, muito singular, como você disse, muito próprio. Muito. Bom, eu te agradeço muito e como a gente tem ainda algum tempo, vou fazer uma coisa que a gente não costuma fazer, mas se alguém quiser participar e fazer alguma pergunta, seja Edmar, Sequim ou alguém da plateia, não precisa ser acadêmico, se alguém quiser aproveitar essa oportunidade de um diálogo ótimo aqui com... Edmar, vem. Espera aqui. Ó. Vem cá. Não, fala daqui, sobe aqui. Obrigado. Não, é sobre essa questão do tema da morte, né? Eu vou falar duas questões. Primeiro, deixa eu falar sobre a Academia Mineira de Letras. Você não fez justiça ao quão determinada e feminista era minha tia. Sim. Porque ela foi... Eventualmente, ela se candidatou e apareceu como oponente. Seria, supostamente, para ela, uma eleição tranquila. Apareceu um concorrente de menor nível, mas que era irmão do presidente da academia. Ela ganhou por 1 voto. E ela não tomou posse na academia por causa disso. Ela só entrou na academia depois que o José Carlos e a Alaide, os 2 irmãos dela, entraram e aí convenceram-na a que entrasse também. Então, isso era Henriqueta. Né? Quem? Ela ganhou logo. Não, certo, não, mas ela queria unanimidade. Na verdade, quem entrou primeiro, ela foi a primeira eleita, mas quem entrou primeiro foi Maria José de Queiroz. Sim. Que entrou antes dela. A primeira mulher a entrar na academia. A primeira mulher a entrar foi Maria José de Queiroz, mas quem ganhou foi a Henriqueta. Né? Ganhou antes. A data é uma coisa que deve ser anos 60. Anos 60. Henriqueta, deve ser antes disso, a questão nem se colocava. Final dos anos 50. 50, início de 60. E na academia, outro dia, falando, a Conceição Evaristo trabalhou na família Lisboa. Né? Ela foi empregada doméstica na família Lisboa. Né? Essa é novidade para mim. Ela falou lá no discurso, né, que ela uma academia que tinha Henriqueta Lisboa, Zé Carlos Lisboa, e foi falando na família Lisboa, e ela foi empregada doméstica da família. Ela agora estava lá ocupando um espaço, né, dela, enfim. Não, outra questão da morte, né, porque a mãe dela, a vovó Sinhá, era muito irritada com um tio que vinha visitá-la frequentemente. Eles eram 9 irmãos, mas nasceram 12, 3 dos quais morreram, inclusive essa menina objeto do verso da infância. Né? Mas o tio chegava sempre, Henriqueta tinha 1 ano,
e pegar assim, mas a Henriqueta ainda não morreu? Ela era muito doente, desde sempre. Né? Ela sobreviveu. Né? E, então, essa questão da morte, além dos irmãozinhos, era dela mesmo, era um problema dela. Ela era fisicamente muito frágil, embora, enfim, era aquela fortaleza intelectual. Obrigado. E era muito católica, né? Eu acho que Obrigada. isso tem a ver também, né? Para o católico, a morte não deve ser, né? Não deve ser o final. Quando eu falei isso, que os poemas da morte são tão bonitos que a gente tinha até vontade de morrer, uma colega da plateia, que era espírita, falou: Deus me livre. Eu falei: então, que espiritismo seu é esse? Bom, agradeço muito. Agradeço a participação do Edmar. Bom, eu queria convidar vocês para os próximos eventos. Vai haver, na quinta-feira, dia 22, uma palestra sobre o modernismo e a academia, 22, e depois, às 17h30, coordenado pelo acadêmico Antônio Torres, e o palestrante vai ser o acadêmico Antônio Carlos Sequim. E o ciclo da cadeira 41 continua na próxima terça-feira, nesse mesmo horário de 4 horas, mais uma vez com mineiros. E aí, pela primeira vez, nós vamos ter como tema 2 autores em vez de 1, porque eu convidei o mineiro Humberto Werneck para vir fazer uma palestra. Eu queria alguém dessa geração, desse momento, e pedi para ele escolher, dei a ele o nome de 4 autores mineiros que ele podia escolher, e, no fim, ele me disse: não consigo decidir entre 2 deles, posso fazer juntos? Eu digo: pode, eles eram amigos, você era amigo, falam todos. Então, ele vai falar sobre Murilo Rubião e Hélio Pellegrino, 2 craques a se redescobrir. Estão todos convidados. E aqui apresento ao Wander um certificado. Muito obrigado. Sua palestra, e agradeço a todos. Até a próxima. Muito obrigada.